Beleza. Ok, então vamos começar. Boa noite. A gente hoje está testando um programinha diferente, então se tiver algum probleminha vocês me avisam. A gente hoje vai falar sobre isomeria, mas antes eu queria saber como é que vocês estão, queria saber se já lavaram bastante as mãos hoje, quantas vezes. Estava vendo o ministro da Saúde falar agora. E hoje a gente vai falar então sobre isomeria. E esses slides que eu estou usando, eles já estão disponíveis para vocês no Moodle, tá bom? E vamos ver se esse formato fica então um pouco melhor. Vamos começar, tem um delay pequenininho, se vocês tiverem qualquer pergunta, eu demorar um pouquinho para responder, é porque a gente tem esse delay. Vamos dar uma olhada nessa reação. Essa reação é muito importante para a química orgânica, porque é a reação que deu origem à química orgânica moderna, onde eu tinha um sal inorgânico que aquecido foi convertido em ureia, uma substância resultado do catabolismo de proteína. Então foi a primeira vez que a gente converteu uma substância inorgânica em uma substância orgânica, ela foi então sintetizada fora de um organismo vivo. O que a gente tem em comum entre essas duas substâncias? O cianato de amônia e a ureia têm a mesma fórmula molecular, CH4ON2. Então eu tenho duas substâncias diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Quando isso acontece, a gente diz que essas duas substâncias são isômeros. Tá? Pegando de um livro, então, de química orgânica, a gente vai ter que isômeros são compostos que possuem os mesmos constituintes atômicos, ou seja, os mesmos átomos e na mesma quantidade, mas a organização, a disposição, a forma como esses átomos estão combinados é diferente. Isso vai fazer com que as propriedades físicas, as propriedades químicas, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, sejam diferentes. Em alguns casos bem sutis, a questão farmacológica, e isso é muito importante do ponto de vista da utilização que nós fazemos de substâncias orgânicas como medicamentos, podem ser bastante diferentes também, tá? Então, o que é importante, ou por que é importante o estudo da isomeria, né? Então, como eu acabei de dizer, fármacos, devido à isomeria, a gente tem que ter uma atenção muito especial, né? Enquanto alguns isômeros, algumas moléculas podem apresentar um efeito terapêutico, o outro pode ser responsável por um efeito secundário indesejável. Ou ambos os isômeros podem apresentar efeito terapêutico, mas um deles pode ter pode manifestar um efeito colateral secundário indesejável. Um isômero pode anular o efeito de outro isômero. É importante que a gente entenda que é recente essa compreensão da isomeria. Então, a gente tem histórias de substâncias que foram utilizadas na medicina e que foram, então, usadas antes da gente saber disso. Então, causaram problemas, né? Bom, vamos lá. Existem dois tipos de isomeria. A isomeria, vou voltar aqui de novo. A gente tem a isomeria plana, a gente vai identificar a diferença dessas substâncias olhando no plano, eu olhando o desenho, a estrutura da molécula, eu vou identificar. E eu tenho isomerias onde apenas se eu conseguir visualizar espacialmente a molécula, eu vou conseguir então identificar a isomeria. A isomeria plana, ela vai se subdividir em 5 grupos, enquanto a isomeria espacial, ela vai se dividir em 2. A gente vai ver cada um deles, espero que dê tempo da gente ver tudo hoje. Como o nome já diz, a isomeria plana, ela é visualizável, se é que existe essa palavra, olhando a molécula desenhada no plano, tá? Então eu tenho aqui dois exemplos, né, de moléculas, dois isômeros, a propanona e o propanal. Um é uma cetona, o outro é um aldeído, ambos vão ter fórmula C3H6O, mas aqui é uma cetona e aqui é um aldeído, duas moléculas diferentes, e olhando a estrutura visualmente ali no plano, eu consigo identificar a diferença. Então, toda vez que é assim, olhando no plano, eu identifico a diferença, isomeria plana. Primeiro tipo de isomeria plana de cadeia,
Nesse caso, eu vou ter vou ter moléculas que pertencem ao mesmo grupo funcional. Isso é importantíssimo, porque se mudar a função, que nem no exemplo anterior, um é cetona, outro é aldeído, não tem mais o que classificar, é isômero de função. Caso as duas funções sejam iguais, no meu exemplo aqui, ó, os dois são hidrocarbonetos, né? Então eu tenho aqui o butano e aqui eu tenho o 2-metilpropano. O que acontece? Ambos têm fórmula molecular C4H10. Qual é a diferença? Tá no grupo funcional? Não, ambos são hidrocarboneto. Qual a diferença que eu observo? Aqui eu tenho uma cadeia normal, o butano é uma cadeia normal, o 2-metilpropano é uma cadeia ramificada. Então, quando são da mesma função, mas a classificação da cadeia muda, eu vou dizer que é um isômero de cadeia. Olha aqui outro exemplo. Dimetilamina, etilamina. A função orgânica é a mesma. Eu tenho uma amina, eu tenho uma amina. Qual a diferença? Como essa é uma amina secundária, o nitrogênio está entre carbonos, então a classificação da cadeia carbônica é como uma cadeia heterogênea. Aqui, como eu tenho uma amina primária, a classificação da cadeia carbônica é como uma cadeia homogênea, porque apenas o CH3 e CH2 fazem parte da cadeia carbônica. O N está fora, porque ele não está entre carbonos. Então, o que mudou? A classificação da cadeia. Cadeia carbônica heterogênea, cadeia carbônica homogênea. Então, isômero de cadeia, isômero plano de cadeia. Outra diferença. Lembra quando eu falei para vocês em sala que todo ciclano tem um isômero alceno? Vamos lembrar disso? O que é um ciclano? É todo composto orgânico de cadeia carbônica fechada e que só tem ligação simples. A fórmula geral deles é sempre CnH2n. Vamos conferir? Carbonos 1, 2, 3. Hidrogênios 2, 4, 6. CnH2n. Ou seja, o número de hidrogênios num ciclano, ele é sempre o dobro do número de carbonos. Agora, se eu olhar essa outra molécula aqui, que é o próprio 1-eno, o que eu tenho também? CnH2n, mas agora é um alceno, alque cadeia aberta em ligação dupla entre carbonos. Então, esse é C3H6, esse é C3H6. São da mesma função orgânica? Sim, ambos são hidrocarbonetos. Qual a diferença então? Classificação de cadeia carbônica. Cadeia fechada e saturada, cadeia aberta e insaturada. Isomeria plana de cadeia. Alguma pergunta? Me parece que não. Vista a isomeria de cadeia, a gente vai ver a isomeria de posição. Nesse caso agora, as substâncias que são isômeros, elas têm que pertencer à mesma função orgânica, continua valendo isso, tem que ser a mesma função, álcool com álcool, hidrocarboneto com hidrocarboneto. E além disso, a classificação da cadeia tem que ser igual, ok? Então, nesse caso, vamos olhar o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Propan 1-ol é um álcool, propan 2-ol é um álcool. Ambos são álcools. Ambos têm fórmula molecular igual, C3H8O. Qual a diferença? A posição. Nesse caso, a posição da hidroxila. Aqui a hidroxila está no carbono 1, aqui a hidroxila está no carbono 2. Então, isso vai ser uma isomeria plana de posição. Não necessariamente é a posição de um grupo funcional que está mudando. Nesse segundo exemplo, a gente vai ver que o que está mudando é a posição de uma insaturação. Poderia ser a posição de uma ramificação também. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, but 1-eno, 1, 2, 3, 4, but 2-eno. Então, isso aqui é C2H8, né? 3, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é C4H8. São alcenos, ambos, né? Os dois são alcenos. Então, por que eles são isômeros? Porque são moléculas diferentes, elas vão ter propriedades, elas vão reagir quimicamente, elas vão ter comportamentos diferentes. Só pela mudança dessa posição na dupla ligação? Sim, só isso já faz diferença. E essa diferença não está na função, ambos são hidrocarboneto. Ela não está na classificação da cadeia carbônica, ambas são cadeias carbônicas aberta, normal, insaturada, não é? Homogêneas. A diferença está onde? Na posição da insaturação.
Então, se o que muda é a posição da insaturação, se o que muda é a posição de um grupo funcional, ou se o que muda é a posição de uma ramificação, isso é isomeria plana de posição. Cuidado! Se o que muda for a posição de um átomo diferente de carbono entre carbonos, é outra classificação, não é posição mais, a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Uma pergunta: quando muda a função e uma insaturação? Bom, deixa eu ver se eu estou lendo sua pergunta direito, né? Porque o óculos dá brilho, mas sem ele. Sim, se mudou a função, é isomeria de função. Mesmo que mude outras coisas, você vai classificar uma ordem de prioridade. Você vai classificar como isomeria de função, tá? Não interessa se muda outra coisa. Porque quando muda a função, às vezes, justamente por mudar a função, pode mudar se é homogêneo ou heterogêneo, né? Por exemplo, um éter com um álcool. A diferença vai ser a função, mas no éter o O está entre carbonos, no álcool ele está fora, que é um OH. Então o que vai acontecer? Sempre no éter a cadeia vai ser heterogênea e no álcool a cadeia vai ser homogênea. Então sempre que mudar a função, éter-álcool, vai mudar também a classificação da cadeia, mas prevalece isomeria de função. Vamos dar uma olhada aqui na isomeria de função. Opa! Ele pulou. Aqui, isomeria de função. Vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo aqui. O que a gente tem? Ficou muito grande. Vamos diminuir um pouquinho, né? O que a gente tem aqui? Um álcool, porque o OH está ligado nesse carbono saturado aqui. Desse lado de cá, eu tenho o OH ligado ao aromático diretamente. Então, isso é um fenol. Então, veja, mudou a função. Não interessa o que mais que mudou. Se mudou a função, eu vou classificar como isomeria de função. Esse exemplo aqui, ó, é exatamente o exemplo que eu dei ainda agora respondendo a pergunta do Gabriel, né? Aqui eu tenho um éter, então C2H6O, mas o oxigênio está entre os dois carbonos, é um éter. Aqui eu tenho um álcool, né? Então também C2H6O, mas o O não está entre carbonos. Então veja, aqui é um éter, aqui é um álcool. Aqui é uma cadeia carbônica heterogênea. Aqui é uma cadeia carbônica homogênea, porque a cadeia vai englobar só esses dois carbonos. Não interessa, a classificação é isomeria de função. Bom, esses dois últimos casos, quando a gente está numa situação normal sem pandemia, em sala de aula, eu sempre falo, mas eu não cobro. Eu não cobro por quê nas minhas provas? Porque eu acho um pouco mais confuso, não costumava cair nas provas do PAS, do Enem. No ano retrasado caiu na prova do PAS ou foi no vestibular, um dos dois. Tá? Caiu tautomeria. E eu lembro bem disso porque um colega do meu filho que estava fazendo vestibular para medicina caiu, acho que no Enem, porque ele entrou foi para ESCS, então não foi PAS. Eu lembro bem que uma das questões que fez ele entrar foi essa, e há muito tempo não caía tautomeria. Então essas duas últimas são duas que eu não costumo cobrar nas minhas avaliações. Mas como essas avaliações externas são sempre uma incógnita, a gente precisa ver. E falando nisso, hoje eu li que a UNB suspendeu o vestibular do segundo semestre. Então, eu já tinha comentado isso em alguma das aulas nossas anteriores, é capaz que essas provas de vestibular, até do Enem, elas possam sofrer algumas alterações de data em função de tudo que a gente está vivendo. Tem que acompanhar isso aí. Então, vamos lá. Metameria, ou isomeria de compensação. É exatamente aquele caso que eu falei, quando o que muda de lugar é um heteroátomo dentro da cadeia. Então, são sempre a mesma função, porque se fossem funções diferentes, seria isomeria de função. É como se fosse, então, uma isomeria de posição, só que exclusivamente a única coisa que está mudando de lugar aqui, que pode estar mudando de lugar aqui, é um heteroátomo, a posição dele entre os carbonos. Então, olha aqui, ó, metilpropilamina é uma amina nesse primeiro caso, é uma amina nesse segundo caso. C4H1011N, C4H11N. Qual é a diferença? Nesse caso,
o N está entre os carbonos 1 e 2, enquanto aqui o N está entre os carbonos 2 e 3. Então isso é metameria. Não confunda metameria com isomeria de posição, tudo bem? Isomeria de posição, o que está mudando de lugar, ou é alguma coisa fora da cadeia carbônica principal, ou ramificação, ou grupo funcional, ou é insaturação dentro da cadeia carbônica principal. Se é um heteroátomo, se é um átomo diferente de carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre, que está mudando de lugar, aí é metameria, ok? Por último, aqui na isomeria plana, a gente vai ver a tautomeria. A tautomeria é uma exceção ao que eu falei. Por que ela é uma exceção ao que eu falei? Porque vai mudar a função e vai ser classificado como isomeria, tautomeria, e não como isomeria de função. Mas por quê? Porque é um equilíbrio químico, é um processo dinâmico, e a gente não viu o equilíbrio químico ainda, né? Esse é o nosso problema. Vai estar na parte de físico-química que a gente estuda depois da orgânica, aqui no DF apenas. No restante do país, o pessoal estudou isso no segundo ano. Então, por isso que a gente tem esse delay aí. O que é equilíbrio químico? É uma reação química que não chega no final. Porque no momento em que os reagentes começam a formar os produtos começam a reagir para formar o reagente novo. Então, quando é que isso vai acabar? Não vai acabar. Significa dizer que quando você tem um equilíbrio químico, sempre que você tem o reagente, você tem o produto junto. Não tem como você só ter um ou só ter o outro. É o que acontece aqui. Vamos dar uma olhada? Os principais exemplos de tautomeria são com aldeído ou cetona. Vamos dar uma olhada nesse primeiro caso. Deixa eu ampliar, ver como é que está aparecendo aqui para vocês. Aqui, ó, eu tenho um aldeído. Essa ligação pi aqui, ela vai se deslocar para cá, gerando essa ligação dupla entre carbonos e fazendo com que esse hidrogênio se desloque para cá. Tá vendo que aqui a reação, ela tá mostrando uma meia seta indo, uma meia seta voltando? Isso é o que indica para mim na escrituração que eu tenho uma situação de equilíbrio químico, é uma reação que não vai chegar no final. Então, sempre quando eu tenho esse aldeído, eu tenho um frasquinho lá com esse aldeído no meu laboratório. Esse aldeído não está puro. Nunca vai ter como ele estar puro. Por quê? Porque aonde ele existir, naturalmente vai existir junto esse outro composto aqui, que é um enol. Ok? Porque agora eu tenho o quê? O OH ligado num carbono que está fazendo ligação dupla. Então, sempre onde eu tenho aldeído, eu tenho enol. E isso é tautomeria. Eles são isômeros, ambos são C2H4O. Aonde um existe, o outro existe porque é um equilíbrio químico. Então, isso vai acontecer com aldeído e isso vai acontecer com cetona. O processo é exatamente o mesmo. A carbonila vai perder a sua ligação pi, que vai ser deslocada aqui e vai ficar posicionada entre dois carbonos, e o hidrogênio, um dos hidrogênios desse carbono que recebeu a ligação pi, que recebeu esse par de elétrons, vai ser deslocado para o O, gerando isso aqui, ó, um enol de novo. Então, aquele meu frasquinho, essa daqui, ó, é a propanona, que a gente chama de acetona. Então, eu tenho lá na minha caixinha de fazer unha, ela tá lá, a minha acetona, para remover esmalte. Não tem só acetona lá dentro, tem um tanto daquele enol ali junto, sempre vai ter, que onde tem um forma o outro. E embora às vezes acontece dessas duas substâncias terem cores diferentes, não é o caso desse exemplo, ambos são incolores, mas às vezes, mesmo quando eles têm cores diferentes, eu vou olhar, por exemplo, um é incolor, o outro é marrom. Eu não vou ver, quando o equilíbrio químico é estabelecido, eu não vou ver alteração mais na cor, porque na mesma velocidade em que está formando um, está formando o outro. Então, visualmente, a impressão que me dá é de que o sistema está parado, mas ele não está. É dinâmico. Lá no mundo atômico, no molecular, está havendo reação química. Isso é tautomeria, e foi exatamente uma questão dessa que caiu na prova do Enem, acho que há 2 anos atrás, acho que tem 2 anos que o João está na ESCS, e aí ele veio me mostrar essa questão, Luciana, tia, né, que me chama de tia, os amigos do meu filho, eu sou tia para todos. Tia, eu acertei essa questão aqui, perguntava, dava lá um aldeído e perguntava qual era das opções abaixo que apresentavam um isômero tautomérico daquele aldeído. Vai ser um enol, tá? Então isso é tautomeria.
Alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui a gente viu todos os 5 subgrupos de isomerias planas. Essas são as mais fáceis, tá certo? Por quê? Porque elas são de visualização mais direta. Agora a gente vai entrar na isomeria geométrica e, apesar dela ser um pouquinho mais difícil, ela é super importante, porque é ela que vai gerar aquela nomenclatura que a gente já viu numa reportagem sobre nutrição, alimentação, da questão das gorduras trans, das gorduras cis, esses nomes cis e trans, né? Isomeria geométrica. Vamos lá? Então, quando eu falo de isomeria espacial, que pode ser a geométrica ou a ótica, começa a ficar um pouco mais complicado de eu visualizar. Eu tenho que imaginar a coisa tridimensionalmente. Então, além do plano de altura e largura, eu tenho que imaginar a profundidade. E isso pode ser um pouco mais complicado. E nessa hora, aquela escrituração que põe pontilhado para trás, gordinha, ligação para frente, ou o uso daqueles modelinhos que eu levei para a sala, eles ajudam. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessas duas estruturas. Deixa eu ver se está no meio aqui, se meu rosto não está cobrindo. Beleza. Essas duas estruturas. Então, C2, H2, Cl2. C2, H2, Cl2. Qual a diferença? Né? Os dois são haletos orgânicos, tem halogênio que é cloro, então é um haleto orgânico. Os dois têm cadeia aberta, homogênea, insaturada, porque ali tem uma ligação dupla. Aonde está a diferença? Tem diferença? Tem, né? Quando eu olho as temperaturas de fusão e ebulição para essa molécula, eu vejo que uma tem temperaturas de fusão e ebulição menos 80 e 60 e outra menos 50 e 48. São estruturas diferentes. Aonde está a diferença? Vamos dar uma olhada aqui de volta, né? Naquela... Ah, não volta para ele. Eu quero que você volte para cá. Olha lá o que está acontecendo. Eu não tenho ali uma ligação dupla. Se eu tenho uma ligação dupla, então eu tenho uma estrutura rígida. Vamos lembrar? Se eu pegar... Temos aqui uma folhinha de papel que eu não sei se eu posso cortar. Posso. Vou cortar. De lado não dá, né, gente? Titia não é o Bonner. Olha lá, 2 folhas de papel. Se eu juntar as 2 folhas de papel, eu consigo movimentá-las. Se eu botar um prego aqui, ó, passei um prego, eu consigo movimentá-las. Mas se eu colocar 2 pregos aqui, eu não vou mais conseguir movimentar. A estrutura está rígida. É isso que acontece quando eu tenho uma ligação dupla ali. A estrutura está rígida. E aí vocês vão perceber, ó, que como a estrutura é rígida, o fato, se eu pegar aqui, ó, peguei a ligação dupla, traço um plano aqui nessa ligação dupla, traço uma linha divisória nessa ligação dupla. O fato de um cloro estar para cima e um cloro estar para baixo faz com que essa molécula seja diferente dessa aqui, onde os 2 cloros estão para cima e os 2 hidrogênios estão para baixo. Então, se eu traço um plano e os 2 iguais, ou os 2 de maior massa, que podem ser os 4 diferentes, aí eu vou ver qual é o de maior massa. Se os 2 de maior massa estão para um lado do plano, os 2 de menor massa, os 2 iguais, os 2, né, para o mesmo lado do plano, eu vou ter o que eu chamo de isômero cis. Se eles estão para lados opostos, eu vou ter o isômero trans. Tudo bem? Isso é fundamental. Quando eu falo de gorduras trans, veja bem, toda gordura saturada, ela é sólida em temperatura ambiente, são as de origem animal em geral, e elas são mais prejudiciais para a gente porque elas são sólidas, aquela coisa da artéria que elas podem entupir com maior facilidade. É aquela panela que tu comeu uma costela, enquanto tá quente, tá um óleo lá em cima no caldo, e quando esfria dentro da panela fica aquela crosta de gordura, aquela nata de gordura mais sólida. Isso é a gordura saturada. Essa é mais prejudicial para nós. As gorduras insaturadas, então, elas vão poder ser de 2 tipos, ou cis ou trans. A cis, ela vai dar origem, ela vai ser mais
favorável à formação daquele colesterol bom, com mais proteína do que lipídio no bolo, né? O colesterol não é uma molécula, é um aglomerado, um emaranhado de moléculas. Já quando a gordura ela é trans, ela vai favorecer a formação do colesterol ruim, aquele LDL de baixa densidade, onde naquele aglomerado de proteína com gordura, eu tenho mais gordura do que proteína, tá bom? Então é por isso que a gente ouve muito falar na alimentação, né? Do problema das gorduras trans. Bom, isso daí vai aparecer em diversos tipos de moléculas duas condições, e depois eu vou ter um slide aqui que está bem bonitinho essas condições. Vamos ver a primeira. Primeira condição, a cadeia carbônica é aberta e eu tenho uma ligação dupla, tem que ter uma ligação dupla, não pode ser tudo simples, não pode ser tripla, tem que ter, se for aberta, uma ligação dupla entre carbonos. E aí aqui, ó, se eu olhar os dois carbonos da ligação dupla, o ligante não é só o átomo que está diretamente ligado, mas todo o ligante aqui tem que ser diferente desse daqui. Esse ligante tem que ser diferente desse e esse ligante tem que ser diferente desse. Toda vez que isso acontecer, eu tenho isomeria geométrica. Então, nesse caso aqui, nesse meu primeiro exemplo, eu tenho a isomeria cis, porque se eu cortar a molécula nesse plano onde está a dupla ligação, os de menor massa estão para baixo, para o mesmo lado do plano que eu cortei, e os de maior massa estão para cima, e essa daqui é a trans, porque se eu cortar aqui a molécula onde está a ligação dupla, eu vou ter a maior massa de um lado aqui, e a menor, e aqui invertido. A maior embaixo, a menor em cima, do lado de cá, a maior em cima, a menor embaixo. Então essa é trans. Na nomenclatura, o que vai acontecer é que nos tipos que a gente já viu de isomeria, da isomeria plana, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque o nome da molécula já é diferente. Se mudou a função, se mudou a cadeia, se mudou a posição de alguma coisa. E deu uma travada. Tá me parecendo aqui que travou. Vou perguntar aqui para o Gabriel se travou. Não, acho que agora voltou. Erro, o YouTube não está recebendo vídeo suficiente. Ah, agora voltou. Parei aqui, tá, gente? Porque deu uma travada ali, eu não sabia se tinha travado para vocês, então vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Nas outras isomerias, tá normal, beleza. É o delay. Nas outras isomerias, nas planas, o nome já mudava. Aqui, a partir da isomeria cis e trans e também na ótica, o nome não muda. Então, eu começo a ter que acrescentar no nome se é o isômero cis ou se é o isômero trans, tudo bem? Então, ácido butano dioico cis, ácido butano dioico trans. Tá? Então, vai aparecer esse nome antes da nomenclatura. Aqui, ácido cis maleico, ácido trans fumárico. Então, isso aqui, esses nomes são nomes usuais. No nome oficial, só vai aparecer a palavra cis. Ou trans. A outra condição é que a cadeia seja fechada. Então, vamos lá. Ou a cadeia é aberta e tem uma ligação dupla entre carbonos com ligantes diferentes em cada carbono dessa dupla, ou ela é fechada e dois carbonos, quaisquer dois carbonos dessa estrutura fechada, têm ligantes diferentes, que é o que está acontecendo aqui, ó. Esse carbono e esse carbono, hidrogênio e cloro, hidrogênio e cloro. Então, eu tenho aqui, ó, né? Assim, ó, meu triângulo, que são meus 3 carbonos. Se os dois cloros estão para baixo, os dois hidrogênios estão para cima, estrutura cis. Agora, se é como naquele segundo exemplo aí do slide, ó, se é o segundo aí de cima para vocês. Se eu tenho um cloro para cima e um cloro para baixo, um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo, eu também cortei o plano da molécula e os ligantes diferentes estão em planos opostos. Então, isso vai ser um isômero trans. Tudo bem? Então, aqui, ó, só para a gente organizar, o que eu estou dizendo? Ou a cadeia carbônica é aberta, eu tenho uma ligação dupla
e esse radical é diferente desse, nesse carbono da ligação dupla, e esse é diferente desse, pode esse R4 ser igual ao R2, pode o R1 ser igual ao R3. O que não pode é o R1 ser igual ao R2, o R3 ser igual ao R4. Se R1 é diferente de R2 e R3 é diferente de R4, eu tenho isomeria geométrica. Ou a cadeia é fechada. E o que acontece? No exemplo anterior eu tinha 3 carbonos, aqui eu tenho 4, não interessa quantos carbonos. Se o radical 1 é diferente do radical 2, o radical 3 é diferente do radical 4 em quaisquer 2 carbonos dessa cadeia fechada, eu vou ter isomeria cis e trans. É essa condição que eu coloquei aqui. Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então vamos lá. Aqui, ó. Nesse caso, olha o nome. 11-cis-retinal. Esse é o nome usual. Isso é um aldeído. A gente viu na outra aula, ele é resultado da oxidação do retinol, que é um dos precursores ou um dos subprodutos da vitamina A, né? dos carotenos. Então, o que acontece aqui, ó? Nesse caso, está muito fácil de identificar aonde está acontecendo essa isomeria cis e trans, porque ele já colocou aqui que é 11-cis, ou seja, é na ligação dupla do carbono 11 que está acontecendo a isomeria. Observa, e eu fiz isso de propósito, que essa contagem aqui para nós da química está ao contrário, essa contagem dos carbonos. Se o C-OH, que caracteriza o aldeído, está aqui, esse deveria ser o carbono 1. Mas lembra que a gente falou? A biologia faz a conta no sentido oposto. Então, quando são moléculas de implicação bioquímica, de aplicação bioquímica, em geral aparece assim, como está no slide. Né? Por quê? Porque é como a biologia faz. Tá? E aí o interesse dessa molécula é biológico. Então, a gente respeita. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Se eu olhar, vamos olhar aqui, ó. Carbono 11, carbono 12. Se eu traçar um plano aqui, o que vai acontecer? E vocês têm que olhar e saber identificar com esse tipo de estrutura de linha. O hidrogênio está para cá, nesse carbono 11, o hidrogênio está para cá. Ambos os hidrogênios estão para cima. Então, os iguais estão para cima, os de menor massa estão para cima. Todo esse resto aqui, todo esse radical aqui estão para baixo, do plano que eu tracei. Então, essa é uma isomeria cis. Quando eu olho esse daqui, ó, tá aqui a isomeria que eu estou olhando. Carbonos 11 e 12. Tracei o plano, parti a molécula aqui. No carbono 11, o hidrogênio está para cima do plano que eu cortei. No carbono 12, o hidrogênio está para baixo. Então, os de menor massa em cada carbono da dupla ligação são os hidrogênios. Eles estão em planos opostos. Então, esse é o isômero trans. Tudo bem? É muito comum que nas questões eles peçam para que vocês identifiquem quem é o cis, quem é o trans, ou que vocês identifiquem moléculas assim mais complexas, um pouquinho maiores, em qual você veja que aí tem várias ligações duplas, tem várias insaturações. Então, às vezes, o exercício pede para você identificar em qual delas está acontecendo a isomeria que importa. Professora, eu poderia ter isomeria aqui, ó, cis e trans nesse carbono 9 e 10? Poderia, não poderia? Porque eu tenho um CH3 aqui e um H aqui. Poderia? Poderia. Por isso que às vezes aparecem moléculas que têm cis, trans, cis, trans. Por exemplo, nos lipídios você pega um ômega 6, ele é cis, não sei o quê. Por quê? Porque tem várias ligações duplas na molécula que podem gerar isomeria cis e trans. Às vezes, para uma aplicação específica, interessa uma delas, que é o caso aqui desse retinal. Então, ele está especificando qual é a isomeria que ele quer. Aí, ela vai estar em evidência, tá? Mas eu poderia ter isomeria nesse 7,8, tudo bem? Eu poderia ter isomeria cis e trans nesse 13,14. Gabriel não entendeu esse cis. Ah, ninguém entende esse cis. Vamos voltar nele? Tá no carbono 11, tá bom, Gabriel? Tá acompanhando que ele tá no carbono 11.
Por que você está tendo dificuldade de entender? Provavelmente porque a molécula está desenhada dobrada. Esquece essa dobra. Vem aqui, ó. Traça uma linha. Opa! Traça uma linha aqui, ó. Corta aqui, ó. Aonde estão os hidrogênios? Um está aqui para cima, está acompanhando minha setinha? E o outro está aqui para cima. Os dois hidrogênios estão para cima do plano que você cortou. O plano que você imagina cortando a molécula está passando aqui no meio da dupla ligação. Então, se os dois de menor massa, que nesse caso são os hidrogênios, eles estão aqui, eles não aparecem nesse tipo de fórmula, mas eles estão aqui. Eles estão para cima do plano que você traçou. Então, é isomeria cis. Se você olhar aqui embaixo, o mesmo carbono 11, ó, o mesmo carbono 11 e 12, você passar o plano aqui, ó, um hidrogênio vai estar para cima, o outro hidrogênio vai estar para baixo. Então, não deixa a maneira como a molécula está escrita te confundir, porque agora vai começar a acontecer isso. Isso vai dar diferença, por exemplo, quando você tem glicose se ligando para formar celulose ou amido. São essas posições. E pega o macarrão e pega o papel. Se tu comer papel, tu não vai conseguir degradar o papel, né? Se tu comer macarrão, você vai. Porque a posição vai fazer diferença, tá? Não teria que ter COOH no outro lado também? Aqui, não, porque isso não é COOH, isso não é éster. COOH seria ácido, ou se desse sequência de carbono seria éster. Aqui é C-OH, C-OH. Essas duas moléculas são a mesma molécula, só que uma inverteu aqui, porque é o isômero cis, e a outra ficou linear, porque é o isômero trans. Eu não sei se eu não estou conseguindo entender tua pergunta, Gabriel. Mas é C-OH, não tem dois O, não. Você botou OOH. É, COOH, não, só tem um OH em cada uma, tá bom? Me diz aí se eu não estou entendendo sua pergunta, que a gente volta. Vou seguir aqui porque me parece que tem um delay entre o tempo que vocês estão assistindo e o que eu estou gravando, então demora um pouquinho. Ok? Esse C-OH é esse C-OH aqui, ó. Eles estão presentes. Não tem que ter do outro lado. Acho que eu saquei sua pergunta. Você está achando que eles têm que ser iguais, né? Porque tem H, tinha que ter C-OH de um lado, C-OH do outro lado desse carbono 11 e 12 da dupla ligação? Não. É isso que eu falei. Os quatro podem ser diferentes. Você pode ter uma estrutura que aqui você tivesse, vamos pegar esse daqui, ó. Aqui você tem um H, aqui você tem esse monte de coisa, você vê toda a estrutura, não só o átomo, tá ligado? Aqui você tem um H, aqui você tem toda essa estrutura. Supõe que aqui você tem um H e aqui você tivesse um CH3. CH3 é diferente de tudo isso. H é diferente de tudo isso. Pode ser os quatro ligantes, os quatro radicais diferentes. Como é que você vai saber nesse caso se for tudo diferente, professora? Eu entendi que se é igual e está para um lado, os iguais estão para o mesmo lado, é cis. Se os iguais estão para lados diferentes, é trans. E se for tudo diferente, como é que você vai saber quem é o cis? Como é que você vai saber quem é o trans? Massa. Você teria que pegar a massa do CH3, o carbono é 12, cada hidrogênio é 3, 12 com mais 3, 5. A massa do hidrogênio aqui é 1. Aí você passou o plano aqui, ó. Passou o plano. Aí você teria que ver a massa desse carbono, desse, somar tudo isso, seus hidrogênios, somar tudo isso. Obviamente, nesse exemplo, não precisaria, porque como tem muito mais carbonos, você estaria vendo ali que a massa é maior. Então, se é tudo diferente, e em cada carbono, os dois de menor massa estão para um lado, os de maior massa estão para o outro, é cis. Se num carbono o de maior massa está para cima, o de menor massa está para baixo, e no outro está invertido, é trans. Então vai ser pela massa, nem sempre eles vão ser iguais, tá bom?
Vou seguir aqui. Se não tiver ficado claro, acho que eu entendi a pergunta que você colocou ali, que era isso. Mas se não tiver ficado claro ainda, você fala que a gente volta. Galera, agora a gente vai para a isomeria ótica. E assim, ó, vocês têm que me acompanhar porque é uma viagem. Vou tirar o óculos aqui que ele dá brilho. É uma viagem na maionese. É uma viagem muito doida. Mas é isso aí. A gente tem imaginação para isso. Primeira coisa para a gente entender a isomeria ótica, a gente tem que entender o que é simetria. O que é simetria? É quando eu pego qualquer coisa, qualquer objeto, ou no nosso caso, qualquer molécula, parto ele, por exemplo, e em qualquer sentido, e as duas partes são iguais e podem ser sobrepostas, justamente por serem iguais. Moléculas orgânicas vão ser ou vão apresentar isomeria ótica quando elas não forem simétricas, ou seja, quando elas forem assimétricas. Beleza? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos lá. Como que eu sei? Vamos imaginar essa coisa de simetria. Eu quero que vocês olhem para mim agora, não olha para o slide, olha aqui para as minhas mãos. Se eu colocar a minha mão diante de um espelho, minha mão está diante de um espelho. Qual vai ser a imagem que o espelho vai fazer da minha mão, né? Vai ser aqui, ó, a imagem da minha outra mão. Se a minha mão está diante de um espelho, a imagem especular da minha mão é minha outra mão aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a imagem do espelho e vou tentar sobrepor ao objeto. Consigo? Não consigo, porque a minha mão ela é assimétrica. A imagem não consegue se sobrepor. É a mesma coisa na química orgânica. Só que olha a doideira de você ter que imaginar uma molécula, aí você imaginar a imagem da molécula no espelho, para ver se você pegar a imagem e tentar sobrepor, ela vai se sobrepor ou não, para você saber se ela é simétrica ou assimétrica. Isso não funciona. Você vai ficar doido e não vai conseguir definir se aquela molécula apresenta ou não isomeria ótica. Então o macete é esse aqui, ó. Quando que uma molécula orgânica apresenta enantiômeros, ou seja, isômeros óticos, é assim que a gente chama, tá? Quando ela tem um carbono quiral, então esse é um termo novo que a gente está introduzindo agora. O que é um carbono quiral? É um carbono assimétrico. Como é que eu sei que ele é assimétrico? Duas condições. Ele tem que fazer as 4 ligações simples, ok? E ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, ele tem que fazer as 4 ligações simples. Ele não pode, se o carbono tiver ligação dupla ou tripla, não vai ter isomeria ótica, não causada por aquele carbono. Tem que ter pelo menos um carbono com as 4 ligações simples na molécula. E esse ligante tem que ser diferente desse, esse tem que ser diferente desse. Os 4 têm que ser diferentes entre si. Cuidado, quando eu chamo de ligante, é todo o resto da molécula, não é só o átomo que está aqui, é todo o resto da molécula. Se eu tiver aqui no ligante 1 CH3 e aqui eu tiver um CH2 CH3, o átomo aqui é carbono, o átomo aqui é carbono, mas os ligantes serão diferentes, porque aqui é CH3 e aqui é CH2 CH3, então é todo o grupo, tá? Essa é a condição. Bom, vamos observar isso daí. Por que a gente chama de isômero ótico? Porque a gente observou em laboratório que, primeiro, é muito difícil separar os enantiômeros, porque nesse caso a sutileza é tão grande que, em geral, até temperatura de fusão, temperatura de ebulição, que são propriedades que a gente usa para fazer separação, elas são iguais ou muito parecidas. Então a gente começou a observar que essas substâncias elas tinham a capacidade de desviar para lados opostos o plano de uma luz polarizada. Então vamos entender essa luz polarizada. Se eu acendo uma fonte de luz aqui, a luz se propaga em linha reta e ela vai em todas as direções aqui, né? Então olha aqui o meu desenho, né? Ok? Ela está indo em tudo quanto é direção. Se eu usar aqui, esse daqui está melhor. Ela está indo em tudo quanto é direção. Se eu usar um polarizador, eu vou convergir esse feixe de luz. E ela vai seguir aqui num polo só, numa direção e num sentido só. Então, o que vai acontecer?
Se eu colocar uma substância que eu sei que apresenta isomeria ótica, eu separei os dois isômeros e eu coloco um deles aqui, vai haver uma rotação, vai haver um desvio dessa luz polarizada para um lado. Se eu colocar o outro isômero, vai desviar essa luz para o outro lado. Por isso é que a gente chamou de isomeria ótica, porque a gente observa, só para efeito de estudo em laboratório, de eu saber quem é quem, que um desvia para um lado, outro desvia para o outro. Eu sei que é confuso, então se alguém tiver aí alguma pergunta, fala. Tá? Então, é uma polarização rotatória. Vai haver uma rotação em um determinado grau, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, dependendo de qual isômero óptico da substância X eu estou testando, ok? Esse desvio para a esquerda e direita, então vai gerar no nome o acréscimo de right ou left, R ou L. Mas também pode ser usadas outras letras que vão aparecer aqui. S e L, porque é levo-rotatória, destro-rotatória, então pode ser D e L, destro de direita, levo de esquerda. Então vão aparecer essas letrinhas que vão indicar qual é o isômero, tá bom? Vamos seguir para ver alguns exemplos em moléculas orgânicas aqui. Quando eu tenho um carbono quiral, eu represento ele colocando um asterisco. O carbono que é quiral, se eu quero indicar a quiralidade, eu coloco um asterisco. Então vamos olhar nessa fórmula estrutural aqui. Eu tenho aqui uma molécula que ela é de função mista. Eu tenho aqui um álcool, perdão, aqui o álcool, e aqui um ácido carboxílico. Olha o que está acontecendo. Esse carbono aqui é quiral? Não. Por quê? Porque ele está fazendo as 4 ligações simples, mas tem 3 ligantes iguais, que são 3 hidrogênios. Então, ele não é quiral. Esse é quiral? É. Por quê? Porque ele faz as 4 ligações simples e o hidrogênio é diferente do CH3, que é diferente do OH, que é diferente do C-OOH. Cuidado, carbono é igual a carbono, mas eu estou falando não do átomo, do ligante. CH3 é um ligante, C-OOH é outro ligante, beleza? Então, esse é um carbono quiral. Esse aqui é quiral? Não, logo de cara ele está fazendo uma ligação dupla, então ele já não atende a primeira condição. O que esse desenho está tentando mostrar? Aquela ideia do espelho. É a mesma molécula, tá, gente? Olha aqui, ó. É a mesma molécula, tá? O carbono quiral está aqui, ele tem geometria tetraédrica e está mostrando os 4 ligantes diferentes. Ele só pegou o C-OOH e juntou aqui COOH. Se eu colocar essa molécula diante do espelho, a imagem, tá aqui, ó, o espelho. A imagem especular dessa molécula não se sobrepõe à própria molécula, vai ficar invertido. O C-OOH da molécula está aqui, o da imagem especular está do lado de cá. Ou seja, a doideira é essa. Uma é diferente da outra. Existem duas. Eu represento, eu desenho uma, mas a inversão dela, o que seria a imagem especular dela, é outra substância. E aí vem o grande desespero, eu acho que vai ter aqui no slide, por exemplo, eu tinha a talidomida, que era um medicamento usado para combater enjoo de mulher grávida, mas ela tinha isomeria ótica e o outro isômero causava, ele era teratogênico, acho que esse é o nome, causa má formação no feto. E isso era prescrito por um monte de médico, até que se começou a observar um aumento no número de crianças que nasciam com problemas de má formação, até que alguém associou com o uso dessa medicação. Hoje ela já não é mais utilizada. Então, em fármacos, isso é uma coisa muito sutil e ao mesmo tempo extremamente séria. Bom, então eu posso dizer D de destro giro, destro rotatório e L, levo giro, levo rotatório. Eu posso dizer mais ou menos, pode aparecer mais ou menos no nome, para dizer se é o isômero que desvia para a direita ou para a esquerda. E existe uma coisa que ele está dizendo o seguinte, se eu tiver uma mistura racêmica, eu tenho um frasquinho lá com ácido lático, mas está misturado os dois, eu não consegui separar os dois isômeros, o destro e o levo, eles estão misturados 50% de cada, quer dizer, a mesma quantidade de cada um. Vai desviar a luz para um lado ou para o outro? Não.
Se eu fizer o teste de isomeria ótica para ver se tem isômero ótico com uma mistura racêmica, tem os dois isômeros ali naquela amostra e os dois estão na mesma quantidade, esse teste de ver se a luz foi desviada para um lado ou para o outro não vai fazer diferença. Por quê? Porque tem os dois, o que desvia para a direita e o que desvia para a esquerda, na mesma quantidade, então eu não vou ver desvio. Mas se eu estou usando isso como remédio e os dois vão misturados e eu não conseguir separar isso em laboratório, pode acontecer aquilo que apareceu lá no início do slide. Um é um excelente medicamento, o outro tem um efeito colateral terrível. Ou só um é um medicamento. Um atua como quimioterápico no combate a um câncer X. O outro não tem efeito nenhum. Aí eu digo qual é a dose que o paciente tem que tomar. Ele tem que tomar X gramas. Só que eu não estou sabendo que estão misturados os dois e só um é ativo. Então, para todos os efeitos, o paciente estaria tomando a metade do medicamento. Olha o problema, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora que eu estou vendo uma substância para ser usada como fármaco, por exemplo. O que vai acontecer para complicar a nossa vida? Se as moléculas são um pouco mais complexas, eu posso ter mais de um carbono quiral. Cada um carbono quiral me dá 2 isômeros óticos diferentes. Se eu tiver 2 carbonos quirais, eu vou ter 4 isômeros óticos diferentes. Se eu tiver 3 carbonos quirais, e aí? Lembra de análise combinatória? Viram isso na matemática? É o que vai rolar aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse primeiro carbono não é quiral, que ele vai fazer uma ligação dupla com um desses oxigênios, porque isso aqui é um ácido carboxílico. Esse segundo carbono é quiral. Então, com esse hidrogênio para cá e esse cloro para cá, é um isômero. Se inverter é outro, enantiômero, ou seja, isômero ótico. Mas esse carbono aqui também é quiral. Então, eu tenho 4 combinações possíveis. Essa que está aqui, essa que está aqui e essas outras duas que estão desse lado de cá. Ou seja, e aí vai dar essas diferenças aqui nos nomes, ó. Os nomes vão começar a ter esse nível de complexidade e a gente não precisa entrar no método de saber dar esses nomes, tá? O que a gente precisa saber em termos de carbonos quirais e quantos isômeros óticos uma molécula vai ter? A gente tem que saber isso aqui. Basicamente, isso aqui. 2 elevado a n. O número de isômeros óticos que uma molécula tem, uma molécula orgânica pode ter, é 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais, beleza? Vamos ver se eu tenho um exemplozinho bonitinho aqui. Depois eu volto nesse, eu prefiro um outro, que eu acho que eu tenho. Não. Vamos fazer diferente. Óculos. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 2 estruturas. Deixa eu ver se está claro para vocês. Parece que sim. Essa primeira é a glicose, C6H12O6. Essa segunda é a frutose, C6H12O6. De cara, a gente já pode perceber um tipo de isomeria aqui, que é a isomeria de função. Concordam? Primeiro, esses são hexoses, são açúcares com 6 carbonos, e eles têm função mista. Álcool em todos, beleza? OH é um poliálcool. Só que aqui eu tenho uma aldose, C-OH no carbono primário, então é uma aldose e um aldeído, e aqui eu tenho uma cetose, tá? Uma cetona, beleza? C-O entre carbonos. Então eu já tenho de cara aqui, ó, que glicose e frutose são isômeros de função. Perfeito. Ambos são C6H12O6, são isômeros de função. Agora olha só, vamos pegar a glicose. Esse carbono é quiral? Não, porque ele tem dupla ligação. Esse é quiral? Sim. Um carbono quiral. Esse terceiro carbono é quiral? Sim. Por quê? Porque ele faz as 4 ligações simples. H é diferente de OH, que é diferente de tudo, isso aqui embaixo, que é diferente de tudo, isso aqui em cima. Segundo carbono quiral. Esse carbono é quiral? Sim. Faz 4 ligações, OH diferente de H, diferente de tudo isso, diferente de tudo isso. Então, 3 carbonos quirais. Esse carbono é quiral? Sim. Faz as 4 ligações com 4 ligantes diferentes. 4 carbonos quirais. Esse último carboninho aqui, ele é quiral? Não.
Ele faz as 4 ligações simples, mas tem 2 hidrogênios, os hidrogênios são iguais. Então, quantos carbonos quirais eu tenho na glicose? 4. Então, quantos isômeros diferentes a glicose vai ter? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Existem 16 isômeros óticos diferentes para a glicose. O que é importante vocês entenderem? Que eles são diferentes mesmo. Se eu pegar o gosto, que a gente chama de edulcorância, o gosto doce que esse açúcar tem, ele muda. Ele não é igual para todos esses isômeros, nem toda glicose é doce igual. Né? Na natureza, quando ocorre lá então o processo de fotossíntese, que a planta vai sintetizar a glicose, vai ter um que preferencialmente é o que é sintetizado. Por isso que a gente vê, não sei se vocês já viram, mas a gente às vezes lê receita ou lê algum artigo, vem lá assim chamando o açúcar de D-glicose ou maltodextrose, que já é um outro açúcar. Esse D, esse dextrose, isso é para dizer que é o isômero, é um tipo de isômero ótico, né? Destro rotatório. Se eu olhar aqui a frutose, olha o que vai acontecer. Esse primeiro carbono é quiral? Não, porque esses 2 hidrogênios são iguais. Esse segundo é quiral? Não, porque ele faz a dupla O. Esse terceiro carbono é quiral? Sim, faz as 4 ligações simples, um ligante diferente do outro, diferente do outro, diferente do outro. Então, um carbono quiral na frutose. Esse carbono da frutose é quiral? Também, pelo mesmo motivo, 4 ligações simples e os 4 ligantes são diferentes, segundo carbono quiral. Esse carbono aqui é quiral? Sim, esse é um carbono quiral. Então, o que eu vou ter? 3 carbonos quirais. E esse? Não é quiral porque tem os 2 hidrogênios. Então, quantos isômeros óticos a frutose pode ter? 2 elevado a N, onde N é 3. São 3 carbonos quirais, então tem 8. Vamos fazer uma conta rapidinho aqui? Glicose e frutose são isômeros de função, correto? Ambos são C6H12O6. Glicose tem 16 isômeros, frutose tem 8. Então, só considerando a glicose e a frutose, porque eu posso talvez ter outras hexoses aí, eu já tenho 24 moléculas diferentes, isômeros diferentes, só com fórmula molecular C6H12O6. Essa é a beleza da isomeria ótica. E eu sei que tem muita coisa, estamos acabando. Vou só voltar aqui para cá. E vamos acabar aqui essa parte de isomeria vendo mais alguns exemplos. Ele voltou um pouquinho. Se tiverem alguma dúvida, coloca aí. Vamos ver só mais 2 exemplos aqui de isomeria ótica. Então, olha lá. O verapamil é um remédio para pressão. Pessoas que têm problema de pressão alta. Então, vamos usar o verapamil. Qual é a questão do verapamil? Né? Primeira coisa, se a gente estivesse em sala, eu ia pedir para que vocês identificassem qual é o carbono quiral. Vamos dar uma olhada? Nenhum desses carbonos aqui do anel é quiral, porque eles estão fazendo as ligações duplas. Esse daqui não é quiral, porque tem 3 hidrogênios. Esse não é quiral, porque tem 3 hidrogênios. Aqui também a mesma coisa. Esse não é a mesma coisa aqui, desse lado de cá, né? Não vão ser quirais. Esse carbono aqui não é quiral porque ele tem 2 hidrogênios. Esse carbono não é quiral porque tem 2. Esse também, esse também. Esse tem 3, esse tem 3. Qual é o carbono que é quiral? Esse. A quiralidade, o centro quiral da molécula está aqui, ó. Esse carbono está fazendo 4 ligações simples. Uma com essa nitrila aqui, outra aqui, outro com esse grupo, outro com esse grupo. E aqui inverteu o lado, tá vendo? Quiralidade. O S verapamil e o R verapamil. Poderia chamar de D, destro, ou mais verapamil. Poderia chamar de L ou menos verapamil, tá? O que ele está dizendo aqui, ó? O enantiômero S verapamil apresenta efeito até 20 vezes mais potente se comparado com o R verapamil. Então, qual que vai ser melhor para ser usado como medicamento, né? Então, são essas sutilezas aí que vocês precisam entender que faz diferença na isomeria ótica, tá? A atividade farmacológica desejada é atribuída a apenas um dos enantiômeros, enquanto o outro pode ser inativo.
Os enantiômeros possuem atividade farmacológica muito semelhante, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. A atividade quantitativa é idêntica, mas quantitativamente diferente, quer dizer, é o caso do verapamil. A atividade é a mesma, os dois atuam contra a pressão alta, mas a quantidade ou a potência, vamos dizer assim, né, é diferente. As atividades dos dois enantiômeros são qualitativamente diferentes. Um faz uma coisa que o outro não faz. Então, tudo isso aí, essas 1, 2, 3, 4 possibilidades, podem ocorrer quando eu trato de isômeros óticos, tá bom? Deixa eu ver se nós temos mais alguma coisa, acho que tem mais uma molécula. Ah, sim, olha, a talidomida que eu falei, essa é a talidomida, né? Eu tenho dois isômeros diferentes, né? E o que vai acontecer? A quiralidade está bem aqui, ó, né? Esse é o carbono quiral. Ele faz 1, 2, 3, 4 ligações, tem um hidrogênio aqui. Os 4 ligantes são diferentes. Então, era usado, os dois, né? Na verdade, eles estavam juntos. Ele era usado para tratar enjoo, ó, década de 50, de gestantes, né? Mas ele era teratogênico, né? E havia má formação, principalmente em membros. As crianças nasciam sem o cotovelo ou sem o joelho. Era um osso só direto. E aí os dois isômeros, então, apresentam um efeito sedativo. Um dos isômeros apresentava um efeito sedativo e o outro era o que causava a má formação. Hoje em dia, obviamente, ele não é mais usado para combater enjoo de gravidez, mas ele é usado contra a hanseníase, né, a lepra. Ok? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Ah, e isso pode acontecer, por exemplo, a gente falou de fármacos, mas isso vai acontecer em outras situações também, não só em fármacos. Olha ali, ó. Conseguem identificar a quiralidade, onde ela se apresenta? Tá nesse carbono aqui, ó. Esse carbono é quiral. Tá vendo? E o que vai acontecer aqui? Eles que dão o cheirinho, né? Esse aí é o limoneno. O S-limoneno vai dar o cheiro do limão. O R-limoneno vai dar o cheiro da laranja. Então muda o cheiro, muda o gosto, muda a maneira como reage quimicamente. Isso é muito bom para vocês entenderem quando se fala de toda essa questão que está acontecendo agora com o coronavírus, né? Hoje eu já li algumas reportagens que dizem que ele não trata, ele não afeta apenas o pulmão, ele é sistêmico, ele pode afetar o fígado, ele pode afetar o coração, ele pode afetar uma série de outros órgãos. Hoje eu também li que o governo brasileiro vai testar um medicamento que já existe nas farmácias, que não foi divulgado o nome, justamente para que ninguém saia correndo na farmácia para comprar o medicamento e ele falte para o doente que já o utiliza, mas que in vitro ele tem 94% de eficiência no combate ao vírus, ao coronavírus. O que quer dizer in vitro? Fora do corpo humano. Ele pode apresentar isso, esse alto potencial fora do corpo humano, e dentro do corpo humano ele não ter atuação, ou ser bem menos eficiente. Por quê? Por 1000 fatores, tudo bem? 1000 fatores. Dentro do nosso corpo, a quantidade de reações químicas que estão acontecendo ao mesmo tempo e que podem ser interdependentes é absurdamente grande, e são reações que podem ser extremamente complexas. Você não consegue simular tudo em laboratório, dentro de um tubo de ensaio, tá? In vitro é isso, fora do corpo humano, em testes. Mas uma das coisas que é extremamente sutil e que pode estar envolvida na atuação da substância é justamente a isomeria ótica, dentre 1 milhão de outras coisas, tá bom? Então, é isso. Nossa aula por hoje termina aqui. A gente falaria depois das reações orgânicas, mas é legal que vocês estejam fazendo exercício, tá bom? Aqui para mim aparece de novo que houve um erro, e aparece uma mensagem dizendo que que o YouTube não está recebendo vídeo suficiente para manter a transmissão. Não sei se é alguma qualidade, alguma questão na qualidade da rede, mas a gente termina por aqui. Voltou ali. Dizer para vocês que eu realmente estou com saudade, que eu realmente estou pedindo a Deus que isso tudo passe rápido. Gabriel está dizendo alguma coisa aqui para mim.
para vocês fica normal, juro para vocês, para mim fica aparecendo uma mensagem, eu tô aqui assim, ó, tem 2 monitores. Os slides estão aqui na minha frente, eu botei o celular pendurado no Arapuca aqui para me filmar, e tem um segundo monitor que eu vejo o OBS, e é onde eu consigo ver as perguntas de vocês. Então ele me mostra a minha imagem em tempo real e mostra a imagem que vocês estão vendo com um delayzinho pequenininho. E por 2 vezes apareceu isso daí, mas enfim, primeira vez que a gente testou com esse OBS, depois vocês me digam se ficou ok. Vou deixar isso lá no canal para vocês. Tem muitos ex-alunos me pedindo para disponibilizar essas aulas, estou pensando em disponibilizar para eles, mas no caso de vocês que são meus alunos e é para vocês que eu estou fazendo isso, é importante que vocês façam exercício. No livro de vocês, capítulo, se eu não me engano, 3, eu ia olhar, esqueci, mas eu acho que eu tenho esse livro aqui. É que eu tô ali, na minha prateleira tá a versão anterior, acho que isomeria é o capítulo 3. Dá uma olhada, façam exercícios, tá bom? E se vocês quiserem, me mandem dúvidas, porque a gente pode fazer, se vocês acharem bom, um videozinho só com as dúvidas, né? Mandem as questões, façam um print das questões, me manda. E aí a gente pode fazer uma livezinha só com dúvidas. Se vocês não me mandarem, na sexta-feira a gente começa a trabalhar com as reações de hidrocarbonetos, depois reações de álcool, depois esterificação, ok? Oxidação. É isso. Até mais. Bom restante de noite para vocês, bom descanso, bons estudos. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a minha transmissão.